A história extraordinária do homem que se tornaria uma das figuras mais influentes da história americana começa em um cenário paradisíaco, Charleston, a joia da Ilha de Neves no Caribe. Este pedaço de paraíso, parte das encantadoras Ilhas Leeward britânicas, foi o palco onde nasceu Alexander Hamilton, em um dia que ainda hoje gera debates entre historiadores. Embora muitos registros indiquem 11 de janeiro de 1755 como sua data de nascimento, o próprio Hamilton, já adulto, insistia que era 1757. Um mistério que só aumenta o fascínio em torno de sua origem. Seu pai, James Hamilton, chegou ao mundo por volta de 1718, quarto filho de um proprietário de terras escocês, senhor do feudo de Grange. Em 1741, deixou para trás as colinas verdejantes de Ayrshire e embarcou rumo a um novo mundo, atraído pelas promessas de fortuna que o comércio açucareiro oferecia nas ilhas caribenhas. Naquele século XVIII, o Caribe era um caldeirão de oportunidades e contradições. Enquanto as plantações de cana-de-açúcar enriqueciam a Europa, construíam-se impérios sobre o suor e o sofrimento de milhares. James, no entanto, não logrou o sucesso que almejava. Sem desanimar, contou com o apoio de irmãos e amigos na Escócia, mas foi em Neves que sua vida tomaria um rumo inesperado. Ali conheceu Raquel Fawcett, uma mulher de espírito indomável. Filha de um huguenote francês e uma inglesa, Raquel havia chegado a Neves por volta de 1729, após passar por Saint Croix, então sob domínio dinamarquês. Seu primeiro casamento com Johann Michael Lavin, um comerciante de origem dinamarquesa, foi marcado por desentendimentos e infelicidade. Apesar de terem um filho, Peter, Raquel abandonou o lar em 1750. A separação foi tumultuada. Lavin a acusou de adultério, e ela acabou presa, até conseguir se libertar daquela união opressora. Foi então que o destino uniu Raquel a James Hamilton. Ele 10 anos mais jovem, ela, uma mulher à frente de seu tempo. Embora não pudessem se casar legalmente afinal, Lavin ainda era seu marido nos papéis, viveram juntos como uma família por cerca de 15 anos. Dessa união nasceram 2 filhos, James Jr. e, é claro, Alexander, o menino que mudaria o curso da história. Mas a vida em Neves não era um mar de rosas. A sociedade das Índias Ocidentais era rígida e hierárquica. Abaixo dos senhores de engenho, vinham os comerciantes e depois, uma camada de pessoas como Raquel, livres, porém estigmatizadas. Alexander, como filho de pais não casados, carregava esse fardo desde cedo. Sem acesso à educação formal da Igreja da Inglaterra, sua mãe tornou-se sua primeira professora. Em uma ilha onde o francês era tão comum quanto o inglês, Raquel ensinou ao filho não apenas idiomas, mas também o amor pelos livros. E foi assim entre as prateleiras de uma pequena biblioteca de 34 volumes, hoje perdidos, mas que incluíam obras de Alexander Pope, Plutarco e Maquiavel, que o jovem Hamilton descobriu o poder das palavras e das ideias. No entanto, a sombra da escravidão pairava sobre aquele paraíso. Neves era um lugar onde leilões de seres humanos eram rotina e onde 3 em cada 5 escravos morriam em menos de 5 anos, vítimas de doenças e exaustão. Enquanto a elite branca desfrutava de riqueza, a maioria vivia em condições desumanas. Raquel, por sua vez, conseguia sustentar a família com uma pequena loja, ajudada por 5 escravos que havia recebido como herança. Mas o destino reservava mais um golpe cruel. Em fevereiro de 1768, Raquel adoeceu gravemente com febre, a mesma que quase levou Alexander anos antes. Desta vez, porém, não houve milagre. Ela faleceu, deixando os filhos órfãos e um legado de dívidas. Seu ex-marido Lavin aproveitou-se da situação. Como único herdeiro legal, tomou posse de tudo, incluindo os escravos que sustentavam a família. Alexander e James Jr. ficaram sob os cuidados de um primo, Peter Lytton, um homem de apenas 32 anos que menos de um ano depois, tiraria a própria vida. Abandonados e sem recursos, os irmãos foram separados, cada um seguindo seu próprio caminho em um mundo que não lhes oferecia nenhuma garantia. Assim terminou a infância de Alexander Hamilton, entre livros emprestados, uma mãe corajosa que lhe ensinou a sonhar e um sistema que lhe negava até mesmo o direito de ter um sobrenome sem manchas. Mas foi justamente dessa diversidade que surgiria o gênio que ajudaria a forjar uma nação. O imposto sobre o chá, uma provocação calculada, uma faísca jogada sobre um barril de pólvora. E foi nesse caldeirão de tensões que Alexander Hamilton desembarcou em Nova York, com pouco mais que a bagagem de um jovem ambicioso e a cicatriz de uma infância roubada. A cidade, já então um viveiro de ideias revolucionárias, pulsava com o descontentamento de uma colônia que se recusava a curvar a cabeça.
E ali, entre os becos de uma Manhattan ainda embrionária e os salões de debate onde se forjava o futuro, Hamilton encontrou seu verdadeiro campo de batalha, não mais contra a fome ou o abandono, mas contra as correntes de um império que insistia em tratar americanos como súditos de segunda classe. Ele não era apenas mais um estudante em King's College. Enquanto seus colegas debatiam filosofia nos jardins da instituição, Hamilton devorava Locke e Montesquieu como quem prepara armas para uma guerra. Suas anotações não eram meros exercícios acadêmicos, eram manifestos. Quando os Sons of Liberty incendiaram as ruas com seus discursos inflamados, ele não se limitou a observar. Pegou a pena e transformou a indignação em palavras que cortavam como lâminas. Em 1774, com apenas 17 anos, já escrevia panfletos tão contundentes que até os líderes mais experientes da resistência viraram a cabeça para ouvir o que aquele jovem de St. Croix tinha a dizer. E então veio o Boston Tea Party. Não foi um simples protesto, e foi um grito de guerra. Quando as notícias chegaram a Nova York, Hamilton não viu um ato de vandalismo, viu a prova de que as colônias não pediriam permissão para serem livres. Enquanto a coroa respondia com as leis intoleráveis, fechando o porto de Boston e sufocando Massachusetts, ele entendeu. A hora da moderação havia passado. Em uma série de artigos anônimos publicados no New York Journal, desmontou com precisão cirúrgica os argumentos dos lealistas, expondo a hipocrisia de um império que taxava sem representar, que falava de ordem enquanto semeava a revolta. Seus textos não eram apenas eloquentes, eram perigosos. Tanto que quando a primeira convenção provincial de Nova York se reuniu em 1775 para decidir se a colônia apoiaria a resistência armada, Hamilton não foi convidado a sentar-se entre os delegados. Ele invadiu o debate. Com a audácia de quem não tinha nada a perder e tudo a ganhar, subiu ao palanque e discursou com uma paixão que deixaria até Patrick Henry orgulhoso. A questão não é se lutaremos, declarou, mas quando começaremos a vencer. Aqueles homens, muitos deles 2 vezes mais velhos que ele, ouviram-no em silêncio, e quando terminou, não havia mais dúvidas. A revolução tinha encontrado uma de suas vozes mais potentes. E assim, enquanto os primeiros tiros da guerra ecoavam em Lexington e Concord, Alexander Hamilton fez sua escolha. Não seria um espectador, não seria um clérigo, como alguns sugeriam, nem um médico como sonhara na adolescência. Seria um soldado, um estrategista. Um homem disposto a arriscar tudo, inclusive a própria vida, pela ideia radical de que um continente poderia governar a si mesmo. E quando pegou em armas para juntar-se à milícia de Nova York, não estava apenas entrando em uma guerra. Estava escrevendo o primeiro capítulo de uma lenda que mudaria, para sempre, o curso da história. Mas a história não se escreve apenas com palavras, escreve-se com ações. E em 1769, enquanto as tensões entre as colônias e a coroa britânica ainda eram um fogo queimando baixo, sob cinzas aparentemente tranquilas, Hamilton já pressentia a tempestade que viria. Não eram apenas desentendimentos passageiros, eram as primeiras rachaduras em um império que se julgava indestrutível. Até que na noite de 16 de dezembro de 1773, o mundo assistiu ao estupim que ninguém mais poderia ignorar. Os filhos da liberdade, aqueles homens de aço e convicção, unidos não por sangue, mas por um juramento sagrado à liberdade, transformaram o porto de Boston no palco de um ato que ecoaria pela eternidade. Não foi um simples protesto, foi uma declaração. Quando as caixas de chá da Companhia das Índias Orientais foram lançadas às águas escuras, não eram apenas folhas secas que afundavam, era o último vestígio de paciência colonial. A coroa respondeu como sempre fazia com punhos de ferro. Fecharam o porto, esmagaram a economia local, e sem saber, acenderam a chama que iluminaria o caminho para a Revolução. Enquanto Londres celebrava sua vitória com mais tropas enviadas a Boston, Hamilton observava tudo com os olhos de quem já enxergava o futuro. Não era apenas um garoto de 19 anos em 1774, era um estrategista nascendo em meio ao caos. Quando os patriotas de Nova York se reuniram para discutir o boicote ao comércio britânico, não foi um discurso que ele proferiu, foi um chamamento. Suas palavras não pediam, exigiam, não suplicavam, inflamavam. E quando a multidão eletrizada quase linchou o lealista Miles Cooper, presidente do King's College, foi Hamilton quem, com uma frieza calculada, interveio. Não por piedade, mas por estratégia. Um mártir hoje se tornaria um símbolo amanhã, ele sabia. E a Revolução não precisava de símbolos britânicos, precisava de vitória. Enquanto o primeiro Congresso Continental se reunia em Filadélfia, unindo colônias antes divididas, Hamilton já traçava seu próximo movimento.
Não bastava protestar. Não bastava boicotar. Era hora de lutar. E quando, em abril de 1775, os primeiros tiros ecoaram em Lexington e Concord, não foram apenas mosquetes que dispararam, foi o sinal que ele esperava. Os redcoats recuaram. Os milicianos avançaram. E em Nova York, um jovem de 20 anos com os punhos cerrados e o coração em chamas, roubou armas do arsenal da cidade, armou seus homens e marchou para a guerra. Não era mais um estudante. Não era mais um imigrante sem nome. Era o capitão Alexander Hamilton, à frente de uma companhia de artilharia de 68 homens, disciplinados, leais e tão sedentos por liberdade quanto ele. E quando os generais continentais o viram em ação, não demorou para reconhecerem, aquele não era apenas mais um soldado. Era um gênio militar, um homem que não apenas obedecia ordens, mas as antecipava. Que não apenas lutava, mas vencia antes mesmo que a batalha começasse. Porque Hamilton não estava apenas na guerra. Ele estava reescrevendo suas regras. E o mundo, em breve, descobriria que nenhum império, por mais poderoso que fosse, poderia conter a força de um homem que acreditava, acima de tudo, que a liberdade não era um privilégio, era um direito. E ele a conquistaria, custe o que custar. E então, como se o destino quisesse provar que os grandes homens não nascem sozinhos, mas se forjam ao lado de outros tão brilhantes quanto, entrou em cena Nathaniel Greene, o estrategista que Washington não apenas admirava, mas em quem confiava cegamente. Um homem cuja mente era tão afiada quanto a lâmina de uma espada, capaz de transformar derrota em vitória com um simples movimento no tabuleiro da guerra. Enquanto os britânicos marchavam com sua frota imponente e seus 32.000 soldados, enquanto os irmãos Howe, aquele par de comandantes que a coroa achava invencível, se preparavam para esmagar Nova York, Greene e Washington já traçavam os contornos de uma resistência que o mundo nunca esqueceria. E foi em março de 1776, quando o inverno ainda mordia a terra e o sopro da liberdade aquecia os corações, que Washington chegou a Nova York. Não como um fugitivo, mas como o arquiteto de um futuro que os britânicos subestimavam. Eles viriam em junho, sim, com seus navios, suas baionetas, sua arrogância de império. Mas o que eles não sabiam era que estavam prestes a enfrentar algo muito mais poderoso do que canhões, a vontade de homens que já haviam decidido que não haveria volta. E então, como um raio cortando a noite, veio o 4 de julho. Não foi apenas um dia. Foi o nascimento de uma nação. Enquanto os delegados do Congresso, com as mãos ainda trêmulas da ousadia, assinavam aquele documento que ecoaria pela eternidade, nós, os representantes dos Estados Unidos da América, um jovem de Virgínia, Thomas Jefferson, transformava palavras em armas. Cada sílaba da Declaração de Independência era um golpe contra a tirania, um grito que atravessaria oceanos e séculos. Todos os homens são criados iguais não era uma frase, era uma promessa. E Hamilton, embora ainda um soldado sem título, já sentia o peso dessa verdade queimando em suas veias. Mas a guerra não esperava por discursos. Em 12 de julho, enquanto a tinta da independência ainda secava, a companhia de Hamilton estava na linha de frente na bateria, com os canhões britânicos rugindo como bestas famintas. Um tiro. Uma explosão. 6 homens caídos. O capitão ileso, mas marcado para sempre não pela culpa, mas pela certeza de que aquela guerra não seria ganha com hesitação. E quando, em 26 de agosto, 6.000 continentais enfrentaram o inferno em Brooklyn Heights, não foi a derrota que definiu aquele dia, mas a retrada noturna que salvou o exército. Washington, com a maestria de um general que já havia perdido tudo menos a esperança, conduziu seus homens através do Hudson, sob a cobertura da escuridão, como fantasmas que se recusavam a morrer. E foi em Harlem Heights, onde a terra ainda tremia com o eco dos canhões, que 2 destinos se cruzaram. Washington e Hamilton. O comandante com seus olhos que haviam visto demasiadas batalhas. O jovem com uma mente que queimava mais rápido do que a pólvora. Foi ali talvez que Washington viu não apenas um soldado, mas um gênio. E quando, em novembro, o exército recuou para Nova Jersey, doente, exausto, à beira do colapso, foi Hamilton, febril, incansável, quem cobriu a retirada sobre o Raritan, quem seguiu ao lado de Washington como se a própria providência o tivesse designado para aquele papel. E então veio a noite de Natal. Não de paz, mas de guerra. Quando Delaware congelava sob os pés dos soldados, quando os hessianos em Trenton dormiam, embriagados pela certeza de que ninguém ousaria desafiá-los, Washington e Hamilton atacaram. Os canhões de Hamilton rugiram primeiro, rasgando o silêncio da madrugada como um aviso: a América não pede permissão. Quase 1.000 mercenários se renderam naquele dia.
E em Princeton, poucas noites depois, foi novamente a artilharia de Hamilton, precisa, implacável, que abriu caminho para a vitória. Enquanto os soldados britânicos fugiam, um retrato do rei George II foi encontrado na capela do colégio. Alguns o queimaram. Outros, com um sorriso irônico, o devoraram em pedaços. A mensagem era clara: os deuses antigos estavam caindo. Mas a guerra não era feita apenas de triunfos. Em Moristov, onde o inverno de 1777 foi tão cruel que os homens comiam cascas de árvores para sobreviver, Hamilton não se quebrou. Ele aprendeu. E quando, em março de 1778, Washington o chamou para ser seu aide-de-camp, tenente-coronel aos 22 anos, não foi um presente. Foi um reconhecimento. Aquele jovem não pertencia às trincheiras. Pertencia à história. Alguns poderiam chamar de trabalho de escritório. Mas para Hamilton, cada ordem que redigia, cada estratégia que esboçava, era uma arma. Ele não era apenas a voz de Washington, era a mente por trás do comando. Em um exército fragmentado, onde os estados brigavam por recursos como cães famintos, onde o Congresso hesitava e os generais discutiam, Hamilton organizou o caos. Transformou palavras em ações, dúvidas em decisões. E quando Washington, um homem de poucas palavras mas de uma presença que enchia qualquer sala, olhava para aquele jovem que falava como se tivesse nascido para liderar, ele via algo raro, um igual, porque a América não era apenas um país. Era uma ideia. E ideias não são ganhas com espadas, são forjadas com visão. Hamilton entendia isso. Washington também. Juntos, eles não estavam apenas lutando por terra. Estavam construindo um futuro. E enquanto os canhões ainda troavam e a sangue ainda molhava a neve, um novo capítulo estava prestes a começar. Não nos campos de batalha, mas nos salões do poder, onde as verdadeiras guerras são travadas. Não era apenas a riqueza da Carolina que falava por si. Era a astúcia de um homem que enxergava além das moedas e dos títulos. Lawrence, ainda um jovem de olhos brilhantes, já havia cruzado oceanos em busca de algo maior. Primeiro nos salões de Genebra, onde a lei se desdobrava como um mapa de possibilidades, depois nas cortes inglesas, onde aprendeu que o poder não se herda, se conquista. E agora em novembro de 1777, enquanto o Continental Congress se reunia sob o peso de decisões que mudariam a história, ele não hesitou. Venha se juntar a nós nesta luta revolucionária. O convite não era apenas um chamado, era um reconhecimento. Porque homens como Hamilton e Lawrence não nasciam para seguir, nasciam para redefinir. E então em julho, o destino teceu sua trama mais audaciosa. Um grupo de almas ambiciosas se reuniu sob a mesma bandeira, e entre eles, um nome ecoaria pelos séculos, o Marquês de Lafayette. Com apenas 19 anos, o nobre francês não trouxe apenas espadas e ouro, trouxe algo muito mais raro, a fé inquebrantável de que a liberdade não era um privilégio, mas um direito a ser conquistado. Estamos todos nisto juntos, repetiam, enquanto o coração da juventude pulsava pelo desejo de glória, sim, mas também por algo maior, a certeza de que estavam escrevendo seu nome nas páginas de um mundo novo. E o mundo novo não esperava. No final de julho, o exército continental deixou Nova York rumo a Filadélfia, a capital rebelde, onde os sonhos da América batiam mais forte. Hamilton, com os olhos fixos no horizonte, mal podia conter a expectativa. Finalmente a chance de enfrentar os britânicos não em retaguarda, mas na linha de frente. Mas Washington, o estrategista, sabia que a guerra não se ganhava apenas com coragem, ganhava-se com cálculo. E em Brandivine Creek, no fatídico 11 de setembro, o cálculo falhou. Os canhões troaram, as linhas se quebraram, e enquanto os moinhos de farinha ao longo do Schuylkill ardiam em chamas, Hamilton se viu preso em uma armadilha de fogo e água. Seu barco cercado, suas opções poucas. Mas homens como ele não se rendem ao rio. Com os músculos queimando e a determinação cortando a correnteza, ele nadou até a margem, não como um fugitivo, mas como um homem que ainda tinha uma guerra para vencer. O alerta soou antes que a tinta da derrota secasse. Os britânicos estão vindo. Filadélfia, o coração da revolução, tremia. Congressistas dispersaram-se como folhas ao vento e a cidade, outrora orgulhosa, agora se curvava sob a sombra de Howe. Mas enquanto o inimigo avançava, Hamilton não recuou. Encarregado de uma missão que exigia mais do que coragem, exigia precisão. Ele moveu-se como um fantasma entre as sombras, garantindo que os suprimentos de Washington não caíssem nas mãos erradas. Não deixaremos que eles levem o que é nosso, murmurou, enquanto a Pensilvânia se tornava o próximo campo de batalha. E então veio a notícia que abalaria o continente. Burgoyne, o general britânico que marchava com a arrogância de um império, havia caído.
Em Saratoga, seus 5.700 homens, antes invencíveis, depositaram suas armas aos pés de Horatio Gates. Não foi apenas uma vitória, foi um terremoto. A França, que observava de longe, finalmente viu que Hamilton e Washington sempre souberam, que aquela luta desengonçada de colonos não era um levante, mas o nascer de uma nação. Em fevereiro de 1778, o impossível aconteceu. A França reconheceu a independência americana e selou uma aliança que mudaria o curso da guerra. O Norte, agora seguro, respirava aliviado. Mas Hamilton não tinha tempo para comemorações. Washington precisava de reforços, e precisava deles já. Em 5 dias Hamilton cavalgou 300 milhas, não como mensageiro, mas como um homem possuído por uma missão. Sua diplomacia não era feita de palavras vazias, era forjada na urgência, na capacidade de convencer generais relutantes como Israel Putnam a soltar suas tropas. Ele não pedia, ele inspirava. E quando chegou ao acampamento de Washington, exausto mas vitorioso, provou mais uma vez que a revolução não seria ganha por exércitos, mas por aqueles que se recusavam a aceitar a derrota como uma opção. Mas o inverno de 1778 não perdoaria. Valley Forge não era um acampamento, era um teste de fogo. Os homens, esqueléticos sob farrapos, tremiam mais de fome do que de frio. As armas enferrujavam, os sonhos desbotavam. E então, como um raio em uma noite escura, chegou ele, o barão Friedrich von Selben, o prussiano que trouxe consigo não apenas a disciplina de um exército, mas a promessa de que aquele bando de fazendeiros e sonhadores poderia, sim, se tornar uma máquina de guerra. Seu inglês era um desastre, seu francês passável. Mas Hamilton e Lawrence, jovens brilhantes, famintos por propósito, tornaram-se suas vozes. Em semanas onde antes havia caos, surgiram formações impecáveis. Onde antes havia hesitação, agora ecoavam ordens precisas. Carreguem os mosquetes. Ajustem as baionetas. Marchem como um só. Selben não estava treinando soldados, estava esculpindo o futuro. E o futuro chegava a toda velocidade. Do outro lado do Atlântico, uma frota francesa zarpava, carregando não apenas canhões, mas a esperança de que a maré da guerra finalmente viraria. Em julho de 1778, o almirante D'Estaing ancorou nas costas americanas, e mais uma vez, Hamilton foi a ponte não apenas entre línguas, mas entre dois mundos. Os franceses, impressionados com sua mente afiada e seu domínio das táticas, viam nele o que Washington já sabia, que aquele jovem não era apenas um soldado, mas um arquiteto de vitórias. Mas a guerra não era feita apenas de alianças brilhantes. Havia sombras, traições, erros que custavam vidas. Em Momouto, no escaldante 28 de junho, o general Charles Lee, um homem de reputação, mas de julgamento duvidoso, cometeu o impensável. Recuou quando deveria ter avançado. Washington, impassível, observou o caos se instalar. Hamilton, porém, não. Com a brigada de infantaria sob seu comando, lançou-se em uma carga de baionetas que, embora desastrosa, provou uma coisa: ele não recuaria, nem mesmo quando uma bala derrubou seu cavalo e o deixou à mercê do fogo inimigo. Ferido, mas incansável, foi ele quem deteve Lee, quem reuniu as provas de sua insubordinação, quem esteve ao lado de Washington quando o veredicto caiu, culpado. A suspensão de Lee não foi apenas justiça, foi um aviso. Na guerra pela América não havia espaço para hesitação. E enquanto o verão de 1778 queimava, outra notícia chegava como um sopro de vento fresco. A frota de D'Estaing estava a caminho. Os britânicos, sentindo o cerco se fechar, recuaram de Filadélfia. Clinton, o novo comandante, levou seus 8.000 homens de volta a Nova York, como ratos fugindo de um navio em chamas. Persegui-los, ordenou Washington. Não deixem que respirem. Hamilton, montado ao seu lado, sorriu. A maré estava virando. E desta vez não seria a força bruta que decidiria a guerra, seria a inteligência, a estratégia, a teimosia daqueles que se recusavam a perder. Mas mesmo com os franceses ao seu lado, uma dúvida roía a mente de Hamilton. Seriam eles aliados ou um fardo? Nobres em uniformes reluzentes, generais escolhidos pelo sangue e não pela competência, ele via o risco. A Revolução Americana não poderia ser diluída pela mediocridade de homens que lutavam por glória, não por liberdade. Não. Se a América fosse vencer, seria com seus próprios heróis. E ele estava determinado a ser um deles. Hamilton não queria apenas a aliança francesa, ele ansiava por algo muito maior, uma vitória forjada pela própria mão da América, sem depender da caridade ou das hesitações de uma corte distante. A revolução não poderia ser um empréstimo de glória, tinha que ser uma conquista sangrada, ganha por aqueles que acreditavam nela acima de tudo.
E enquanto os generais franceses desfilavam com suas ordens reais e seus sorrisos condescendentes, ele sabia, a verdadeira força da América não estava nos salões de Versalhes, mas nos campos de batalha, nas mãos daqueles que tinham tudo a perder e nada a ganhar além da liberdade. Era a hora de provar isso. O exército continental não era mais aquele bando desorganizado de fazendeiros e idealistas. Agora, entre suas fileiras, marchavam homens da comunidade negra, soldados que, apesar das correntes que ainda aprisionavam seus irmãos, empunhavam mosquetes com a mesma determinação feroz dos que clamavam por independência. Hamilton viu neles não apenas aliados, mas a encarnação do que a América poderia ser, um lugar onde a coragem, e não o nascimento, ditava o valor de um homem. Em uma carta ardente a congressistas relutantes, ele não apenas defendeu seu recrutamento, ele exigiu 3.000 homens, escreveu, 3.000 almas dispostas a lutar pelo mesmo sonho que nós, mesmo quando o mundo lhes nega até o direito de sonhar. Mas o Congresso, cego pela ganância dos plantadores do Sul, recuou. A hipocrisia era um luxo que a guerra não podia pagar. Enquanto isso, no Sul, a batalha se transformava em carnificina. Os britânicos, sob o comando implacável de Clinton, não apenas ocupavam cidades, eles prometiam liberdade aos escravos que desertassem. Era uma jogada cruel, mas eficaz. Em junho de 1779, centenas responderam ao chamado, trocando as plantações por uniformes vermelhos. A revolução, que se gabava de libertar um povo, agora via seus próprios escravos se voltando contra ela em nome de uma liberdade que os senhores americanos lhes negavam. A ironia era tão cortante quanto uma baioneta. Washington, sempre pragmático, agiu. Em Morristow, onde o inverno de 1779 a 1780 congelava até os ossos dos soldados, ele reorganizou o exército. Hamilton, embora sufocado pela burocracia do quartel-general, encontrou um refúgio inesperado, a sociedade. Não os salões vazios de etiqueta, mas os círculos onde ideias fervilhavam tanto quanto o vinho. E foi ali, em fevereiro de 1780, que uma jovem de olhos vivos e espírito indomável entrou em sua vida. Elizabeth Schuyler, Elisa, não era apenas a filha de um general abastado. Era uma força da natureza tão decidida quanto ele, mas com uma bondade que amaciava suas arestas afiadas. Quando se conheceram, não houve cortejo lento, foi um reconhecimento instantâneo, como se o destino, cansado de esperar, os tivesse jogado um contra o outro. Em março já falavam em casamento. Em dezembro, sob a neve de Albany, selaram a promessa. Elisa não seria apenas sua esposa, seria sua âncora, a voz que lhe lembraria, nos dias mais sombrios, porque valia a pena lutar. Mas mesmo o amor não podia silenciar a tempestade que se avolumava. A economia desabava. O dólar continental não valia o papel em que era impresso. A inflação devorava os salários dos soldados, enquanto o Congresso, paralisado por disputas mesquinhas, se recusava a agir. Hamilton, sempre à frente, propôs o impensável. Um banco central, um sistema financeiro que não dependesse da caridade de potências estrangeiras. Confiança no papel moeda zombavam. Isso é loucura. Mas ele sabia, sem crédito não haveria exército. Sem exército não haveria nação. E então veio a oportunidade ou a armadilha. Franklin, em Paris, negociava empréstimos que poderiam salvar a revolução. Alguns sugeriram que Hamilton fosse enviado, seu gênio afiado demais para ficar enterrado em papéis. Mas ele recuou. Não era a diplomacia que o chamava, era a batalha. Enquanto isso, no sul, o desastre se acumulava. Gates, o herói de Saratoga, foi esmagado em Camden. Charleston caiu. A causa parecia perdida. Até que Rochambeau chegou. 5.000 franceses, disciplinados, bem equipados, desembarcaram em Newport em julho de 1780. Não eram salvadores, eram uma chance. Hamilton, agora casado e mais determinado do que nunca, mergulhou nos planos para uma ofensiva conjunta. Reuniões secretas com Washington, Lafayette, o próprio Rochambeau. Estratégias traçadas à luz de velas, enquanto Arnold, o brilhante e traidor, vendia West Point aos britânicos por um punhado de moedas. A guerra não era mais apenas sobre sobrevivência. Era sobre quem teria a audácia de moldar o futuro. E Hamilton estava pronto para ser aquele homem. Hamilton não assumiu apenas o comando. Ele forjou um exército dentro da própria resistência. Os Chiner Light Infantry, uma irmandade de homens temperados pela guerra, estavam prontos para seguir onde outros hesitariam. Mas as sombras da traição ainda pairavam. A incursão em Albany, um golpe calculado, deixará cicatrizes. Os britânicos, ávidos por informações, sondavam cada movimento, cada nome. E enquanto Washington traçava seus planos em segredo, Hamilton sabia. O preço da liberdade era a vigilância eterna.
Elisa e o pequeno Philip, sim, Philip, o herdeiro de um legado que mal começara, estavam a salvo. Mas a segurança era uma ilusão. A guerra não poupava nem os inocentes, nem os sonhos. E enquanto o sangue ainda secava nas ruas de Albany, uma tempestade se formava no horizonte, Yorkton. Era lá que o destino se decidiria. A armadilha foi tecida com precisão cirúrgica. A frota francesa, sob o comando do almirante de Grace, cortava as águas da Chesapeake como uma lâmina, bloqueando qualquer escape. Corvallis, o orgulhoso general britânico, achava-se intocável atrás das muralhas de Yorkton, 10 redutos, fortificações inquebráveis, uma fortaleza à beira-mar. 3 lados cercados pela natureza, o quarto pela fúria dos homens. E Hamilton? Ele não esperaria pela ordem de atacar. Ele a exigiria. Washington hesitou. Um assalto direto aos redutos era loucura. Mas Hamilton, com os olhos brilhando como aço ao fogo, argumentou: a vitória não pertence aos que esperam, mas aos que ousam. E quando a ordem finalmente veio, tomem os redutos 9 e 10, ele não liderou apenas um batalhão. Ele carregou o futuro nas costas. Baionetas caladas, homens respirando em uníssono, a terra tremendo sob seus pés. 10 minutos. Apenas 10 minutos para quebrar o império mais poderoso do mundo. E quando o último tiro ecoou, quando as bandeiras britânicas caíram como folhas mortas, Corvallis soube, não havia mais saída. No dia 17 de outubro de 1781, a rendição não foi um ato de covardia, foi o reconhecimento de que alguns homens, quando unidos por uma causa, são invencíveis. A guerra acabou. Mas para Hamilton, era apenas o começo. De volta a Albany, ele abraçou Elisa, seguiu o riso de Philip recém-nascido e soube: a América não seria construída apenas com canhões. Seria forjada com leis, com ordem, com um governo que não se curvasse à fraqueza, mas que erguesse uma nação do caos. E assim, enquanto o Tratado de Paris era assinado e os soldados voltavam para casa, muitos deles sem pagamento, esgotados, traídos por um Congresso fraco, Hamilton já via o próximo campo de batalha, a própria estrutura do poder. Em 1783, ele trocou a espada pela pena. Wall Street tornou-se seu novo fronte. E quando os soldados amotinados marcharam sobre a Pennsylvania State House, exigindo o que lhes era devido, Hamilton não os condenou. Ele entendeu, porque a revolução não terminara nos campos de Yorkton. Ela apenas mudará de forma. A Confederação era um corpo sem ossos. Os artigos, um pacto sem dentes. E enquanto Jefferson sonhava com uma república pastoral, Hamilton via a verdade nua e crua. Sem um governo central forte, a América se desintegraria. Então ele convocou, ele argumentou, ele persuadiu. Madison, o jovem congressista da Virgínia, tornou-se seu aliado improvável. Juntos forjaram um plano, um imposto federal sobre importações. 5%. Uma gota no oceano para alguns, mas o primeiro tijolo de um império econômico. Taxação não é tirania, ele repetia. É a base da liberdade. Mas nem todos ouviram. Em Nova York, um rival surgia nas sombras, Aaron Burr, um homem de sorrisos afiados e ambições ainda mais cortantes. Onde Hamilton via princípios, Burr via oportunidades. E quando a lei marcial contra lealistas britânicos foi desafiada, foi Burr quem se levantou para defendê-los, não por justiça, mas por cálculo. Hamilton não recuou. Ele desmontou os argumentos do rival com uma precisão que deixaria até os juízes sem fôlego. Porque a lei para ele não era um jogo. Era a espinha dorsal da civilização. E quando, em 1785, a fragilidade do governo ficou evidente, quando os estados se digladiavam como crianças mimadas e a dívida de guerra sufocava o futuro, Hamilton fez o que sempre fizera, tomou a iniciativa. Uma convenção. Não para ajustar os artigos, mas para reescrevê-los. Para criar algo novo. Algo duradouro. A América não precisava de mais heróis. Precisava de um sistema. E Alexander Hamilton estava pronto para construí-lo. Quando o tratado com a Grã-Bretanha foi assinado, Hamilton não estava lá apenas como espectador. Estava na linha de frente, defendendo os direitos do povo contra os que ainda carregavam no peito a lealdade à coroa. Nos tribunais e na imprensa, onde os interesses do rei se disfarçavam de justiça, ele ergueu a voz. Não era um homem de meias palavras. Era um homem de ação. Claro, isso lhe custou acusações. Sempre custava. Diziam que era desleal, que agia nas sombras. Mas Hamilton não se curvava a murmúrios. Quando o atacaram, respondeu com fatos, e sim com o próprio dinheiro dos britânicos, ironicamente usado para provar que a liberdade não se negocia. Os lealistas, cegos por sua fé no antigo regime, não entenderam.
Ele não lutava por vingança, mas por um futuro onde a lei fosse maior que os homens. E quando a independência já era um fato, mas a nação ainda engatinhava, Hamilton soube que a verdadeira batalha não era contra exércitos, mas contra a desconfiança. Nova York, sua cidade, sangrava. A prosperidade minguava sob o peso de leis contraditórias e de uma moeda que não era nossa. Enquanto os comerciantes ricos torciam o nariz para o caos, ele viu uma oportunidade, a chance de provar que um país não se constrói com medos, mas com coragem. Foi assim em Rutgers v. Waddington em 1784. Um caso simples em teoria, um tratado internacional versus uma lei estadual. Mas para Hamilton era muito mais. Era a prova de que a América precisava de regras claras, não de improvisos. Quando argumentou que os direitos dos britânicos, sim, até dos britânicos, deviam ser respeitados por força de um acordo firmado, não estava defendendo o inimigo. Estava defendendo a ideia de que uma nação só é forte quando cumpre sua palavra. O Congresso concordou. Nova York recuou. E pela primeira vez, o mundo viu que aqueles estados desunidos podiam, sim, agir como um só. Enquanto isso, nas ruas, ele lutava outra batalha. A New York Manumission Society não era apenas um nome bonito. Era um grito contra a hipocrisia de uma revolução que pregava a liberdade, mas fechava os olhos para as correntes. Hamilton não apenas assinou papéis, ele agiu. Defendeu negros livres nos tribunais, pressionou por escolas, desafiou os que achavam que a escravidão era um mal necessário. E quando alguns veteranos da guerra, orgulhosos de suas cicatrizes, tentaram transformar a Society of Cincinnati em um clube de privilégios hereditários, ele foi o primeiro a dizer, não, a América não precisava de uma nova aristocracia, precisava de cidadãos. Em abril de 1786, o povo de Nova York o elegeu para a Assembleia Estadual. Não por acaso. A crise econômica estrangulava o país, e enquanto outros cruzavam os braços, Hamilton via uma saída. Um sistema financeiro que não dependesse da caridade de estrangeiros nem da sorte. Quando em setembro daquele ano 2 representantes de Nova York foram enviados à Conferência de Anápolis, ele estava entre eles. Não para discutir, mas para liderar. E lá em Maryland, ao lado de James Madison, ele viu o que poucos ousavam admitir. Os artigos da Confederação eram um cadáver. Não davam conta do comércio entre estados, não protegiam a moeda, não uniam, apenas dividiam. A solução? Não mais remendos. Uma convenção. Uma nova Constituição. E quando os delegados hesitaram, Hamilton não esperou. Escreveu o apelo. Convenceu. E em maio de 1787, quando a Filadélfia abriu suas portas para reescrever o destino de uma nação, ele estava lá, pronto para transformar ideias em pedra fundamental. George Washington presidia a reunião, mas todos sabiam, aquele não era um ajuste. Era uma revolução silenciosa. Os planos se sucederam: o de Virgínia, favorecendo os grandes estados, o de Nova Jersey, defendendo os pequenos. E enquanto os ânimos esquentavam, Hamilton permaneceu frio. Não se contentava com meio-termos. Queria um executivo forte, um Senado eleito para a vida, uma casa que representasse o povo sem se curvar a seus caprichos. Alguns o chamaram de monarquista, outros de traidor. Ele riu. Sabia que a história não seria escrita pelos medrosos. Quando o impasse ameaçou afundar tudo, foi Hamilton quem lembrou: a perfeição é inimiga do progresso. O compromisso de Connecticut nasceu dessa verdade. A Câmara dos Representantes proporcional. O Senado, igualitário. 2 senadores por estado, 6 anos de mandato, um escudo contra a tirania das maiorias passageiras. Na Câmara, mandatos curtos, 2 anos, para que a voz do povo nunca se calasse. E o presidente? Eleito para 4 anos com direito à reeleição, mas sempre sob o escrutínio das urnas. Os juízes da Suprema Corte vitalícios, para que a lei fosse maior que os homens que a interpretavam. Era imperfeito. Era brilhante. Era possível. E quando os críticos sussurraram que aquilo era muito poder para poucos, Hamilton respondeu com a única moeda que importava: resultados. Uma nação onde os estados não se digladiavam, onde o comércio fluía, onde a dívida não era uma sentença de morte. Uma nação que, pela primeira vez, ousava olhar para frente. A Convenção da Filadélfia não terminou com aplausos. Terminou com um documento. E com um homem determinado a fazê-lo viver. Mas havia uma sombra sobre aquele documento luminoso. Uma sombra que não se media em palavras, mas em números. Em corpos. Em vidas que, por mais que se contassem, nunca seriam inteiras. 3/5. Não era matemática. Era uma transação. Um acordo que transformava seres humanos em moeda de troca pelo poder. Os estados do Sul sorriam.
Cada escravo contado como 3/5 de uma pessoa significava mais assentos no Congresso, mais voz, mais influência. Uma solução pragmática, diziam, enquanto o ferro das correntes rangia mais alto que qualquer argumento. Hamilton sabia que aquela cláusula não era justiça, era um preço. O preço que a União estava disposta a pagar pela sua própria sobrevivência. E ele pagou. Não com entusiasmo, mas com os dentes cerrados, porque a alternativa era o caos. Uma confederação frágil, estados se desmembrando como fragmentos de um sonho quebrado. Então, engoliu o amargo da concessão e seguiu em frente. Afinal, uma constituição não se escreve com pureza, escreve-se com o que é possível. Quando a caneta tocou o pergaminho em 17 de setembro de 1787, não foram 39 assinaturas que selaram o destino de uma nação. Foi uma aposta. Uma aposta de que 39 homens, flancados por interesses, medos e ambições, podiam criar algo maior que eles mesmos. New York, a cidade que nunca dormia nem se curvava, hesitou. Os antifederalistas rugiam. Isso é tirania disfarçada. George Clinton, o governador, empunhava a desconfiança como uma bandeira. Um governo central forte? Isso soa como o rei que acabamos de derrubar. Hamilton não discutia. Ele agia. Reuniu os seus Madison, o estrategista silencioso, Jay, o jurista de voz rouca pela doença, mas de mente afiada. 3 homens, uma pena, um pseudônimo, Publius. E então, como um exército de ideias, os papéis federalistas começaram a invadir as páginas dos jornais. 85 ensaios, uma avalanche de lógica, história e urgência. Vocês querem liberdade? Sem ordem, vocês terão apenas anarquia. Querem segurança? Sem unidade, vocês serão presas fáceis. Ele escrevia como quem constrói pontes sobre abismos, palavra por palavra, argumento por argumento, até que a resistência se tornasse insustentável. Os números não mentiam. Em maio de 1788, 8 estados já haviam ratificado. New York, porém, ainda se debateia, sufocada pelo medo de perder sua soberania. Até que em junho, a maré virou. New Hampshire e Virgínia, esta última, ironicamente a terra de Jefferson, cederam. O isolamento de New York se tornou insuportável. Ratificar ou ficar para trás, ecoava o ultimato não dito. E em 26 de julho, por uma margem tão estreita quanto o fio de uma navalha 30 contra 27, o estado que abrigaria o coração financeiro da nação finalmente se curvou. A vitória não foi triunfal. Foi arrancada. Como tudo que valia a pena. Agora restava transformar palavras em poder. E para isso precisavam de um nome que unisse até os mais céticos. Washington. O homem que havia conduzido a revolução agora seria chamado a conduzir a nação. Não como um rei, mas como um presidente, um título que soava estranho, quase modesto, para quem carregava o peso de um império nascente. Em 30 de abril de 1789, sobre o balcão do Federal Hall, ele prestou juramento. O silêncio que se seguiu não era de reverência. Era de alívio. Finalmente alguém em quem podemos confiar. Hamilton não perdeu tempo. Enquanto os outros ainda se ajustavam às novas cadeiras do poder, ele já desenhava o futuro. O tesouro não era apenas um ministério. Era a espinha dorsal de uma nação. E ele seria seu arquiteto. Mas a revolução não terminara. Apenas havia mudado de campo de batalha. O gabinete de Washington não era um mero conjunto de cargos. Era um campo minado de ambições e ideais. E no centro dessa arena, Hamilton não tinha rivais à altura. Ao seu lado, figuras como o secretário de Estado Thomas Jefferson, o respeitável Henry Knox na guerra e Edmund Randolph como procurador-geral compunham um time que, no papel, deveria ser unido. Mas a história não se escreve com boas intenções. Hamilton sabia, a dívida não era apenas um número. Era uma ferida aberta, um legado de promessas não cumpridas aos soldados que sangraram pela independência. 79 milhões de dólares, uma soma estratosférica para uma nação ainda engatinhando. Mas onde outros viam um abismo, ele enxergava uma ponte. Em janeiro de 1790, seu relatório sobre o crédito público não era um documento técnico. Era um manifesto. A América não paga suas dívidas? Então a América não merece crédito. E sem crédito não há futuro. A genialidade do plano estava na ousadia. Assumir as dívidas dos estados, centralizá-las sob o Tesouro Federal e, com um golpe de caneta, transformar caoticamente 13 economias frágeis em uma potência unificada. Os especuladores, aqueles que compraram os títulos de guerra por migalhas dos veteranos desesperados, seriam recompensados, não por justiça, mas por necessidade. Um país que desonra seus credores, argumentava Hamilton, é um país que assina sua própria sentença de morte nos mercados do mundo. Mas a resistência veio rápida.
James Madison, o mesmo que ajudara a forjar a Constituição, agora ergueu a voz: isso é um roubo aos que lutaram. Um presente aos tubarões de Wall Street. Os veteranos que venderam seus títulos por um prato de comida, assistiriam agora aqueles papéis valerem fortunas nas mãos de outros. A moralidade da coisa era um golpe baixo, e Madison sabia como desferi-lo. Jefferson, recém-chegado de Paris com os ecos da Revolução Francesa ainda nos ouvidos, observava tudo com desdém aristocrático. Para ele, o plano de Hamilton não era economia, era traição. Uma monarquia disfarçada de república murmurava nos corredores, enquanto os jornais fedelistas já o apelidavam de o homem que ama mais a França do que sua própria terra. A divisão não era sobre números. Era sobre o alma da nação. Seríamos um império de comerciantes ou uma confederação de fazendeiros livres? Hamilton, porém, não jogava xadrez. Jogava guerra. Quando a Câmara dos Representantes rejeitou seu plano por 2 votos em julho de 1790, ele não recuou. Fez o que sempre fizera, transformou a derrota em moeda de troca. Num jantar em Nova York, onde o vinho da Virgínia correu mais solto que as palavras, Hamilton sentou-se à mesa com Jefferson e Madison. O acordo foi simples, brutal e genial. Vocês querem a capital no sul? Eu quero a dívida assumida. Um pelo outro. O Potomac, próximo às terras de Washington e Jefferson, tornaria-se o novo centro do poder. Em troca, os votos do sul garantiram a passagem do Assumption Bill. Os federalistas ganhavam a economia, os virginianos a geografia. E assim, entre taças de madeira e olhares calculistas, nascia o primeiro grande acordo da política americana, um precedente perigoso e necessário. Na República, até os princípios têm preço. Quando a lei foi finalmente sancionada em agosto, Hamilton não comemorou. Já estava 3 passos à frente, desenhando bancos nacionais, moedas estáveis e um sistema que faria a América não apenas sobreviver, mas dominar. Enquanto isso, Jefferson escrevia cartas furiosas a Madison. Estamos criando um monstro. Eles não sabiam ainda que, na história, os monstros às vezes salvam nações. E Hamilton, sorrindo para si mesmo, já calculava o próximo movimento. Os nova-iorquinos ainda rangiam os dentes. Mas a verdade é que em julho, a Assumption Bill já era lei, e o plano de Hamilton seguia implacável, como um relógio suíço ajustado para a grandeza. Enquanto os críticos se afogavam em queixas, o secretário do Tesouro traçava, com precisão cirúrgica, os próximos golpes. Um banco central que não apenas guardaria riquezas, mas as multiplicaria, uma moeda única que unificaria os estados sob o mesmo símbolo de poder, e um sistema de crédito que transformaria dívidas em alavancas do progresso. Filadélfia, a cidade que abrigaria por uma década o laboratório de sua genialidade, assistia ao nascimento de uma capital e de um império financeiro. Em dezembro de 1790, Hamilton apresentou sua obra-prima, não uma proposta, mas um manifesto econômico. Um banco nacional que emitiria papel moeda estável, financiaria o comércio com empréstimos estratégicos e centralizaria os fundos públicos como nunca antes. Isso não é um banco, ele parecia dizer entre linhas, é a espinha dorsal de uma nação. Os jeffersonianos, é claro, engasgaram. Para eles aquilo era um cavalo de Troia, um esquema do norte para enriquecer comerciantes às custas dos fazendeiros do sul, uma traição disfarçada de progresso. Madison, com sua retórica afiada, brandiu a Constituição como escudo. Onde está escrito que podemos criar tal instituição? Hamilton, porém, já tinha a resposta, não em um artigo, mas em um arsenal de lógica. Ele desmontou os argumentos um a um, como um ourives polindo diamantes brutos. A Constituição não proibia, permitia. O Congresso tinha o poder de fazer tudo o que fosse necessário e adequado para executar suas funções, e que função mais nobres do que garantir a prosperidade de um país? Washington hesitou. O veto pairava no ar como uma espada. Mas depois de ouvir Hamilton, cujos argumentos, escritos em um memorando que ainda hoje é estudado como obra-prima jurídica, até o presidente se rendeu. Em 25 de fevereiro de 1791, a caneta tocou o papel, o Bank of the United States nascia. Mais um monstro necessário. Mas Hamilton não parou por aí. Em dezembro do mesmo ano, entregou ao Congresso outro documento explosivo, o relatório sobre manufaturas. Não bastava ter bancos e moedas, era preciso fazer. A América não poderia ser eternamente um campo de algodão e tabaco, refém dos caprichos de Londres. Ele tinha visto na guerra o preço da dependência, canhões que não atiravam, uniformes que se desfaziam, uma nação de braços cruzados enquanto a Europa decidia seu destino. Ou produzimos, ou perecemos, era a mensagem.
E produzir exigia audácia, subsídios para indústrias nascentes, patentes estendidas para inventores, tarifas que protegessem o mercado interno. Até Adam Smith, o papa do livre mercado, seria posto de lado quando a sobrevivência nacional estivesse em jogo. Os críticos uivaram: intervencionismo, protecionismo. Hamilton sorriu. Ele não acreditava em mercados livres, acreditava em mercados fortes. E uma nação forte precisava de estradas, canais, portos, uma rede de veias por onde corresse o sangue do comércio. Enquanto Jefferson sonhava com uma Arcádia de fazendeiros virtuosos, Hamilton construía o esqueleto de estilo de um gigante. Então veio a bolha. Em 1792, o mercado de ações e títulos, inflado por especuladores ávidos, estourou como um balão furado. Os panfletos de Jefferson ecoavam: viram? Esse sistema é um castelo de cartas. Hamilton, porém, não se abalou. Com mãos firmes, o Tesouro comprou a dívida em queda, estabilizou os preços e transformou o caos em ordem. Mais uma vez, o monstro salvara o dia. Mas a batalha verdadeira não era econômica. Era política. Em 1792, a América já não era uma nação unida. Era um tabuleiro dividido. De um lado, os federalistas, herdeiros do sonho de Hamilton. Uma elite comercial, urbana, aliada à Grã-Bretanha por interesse e conveniência. Do outro, os republicanos de Jefferson, fazendeiros idealistas que viam na França revolucionária uma irmã em armas. Para os federalistas, flertar com Paris era loucura. Para os republicanos, negociar com Londres era traição. Hamilton, é claro, já tinha escolhido seu lado. Enquanto os jeffersonianos romantizavam a guilhotina, ele olhava para os livros contábeis. 90% das receitas federais vinham de tarifas sobre importações. A Grã-Bretanha não era apenas uma parceira comercial, era o oxigênio da máquina que ele havia criado. Romper com ela por lealdade a um ideal abstrato? Isso não é política, ele diria. Isso é suicídio. E assim, enquanto a República ainda engatinhava, Alexander Hamilton já esboçava o futuro. Um país onde o dinheiro falaria mais alto que os discursos. Onde os bancos seriam templos e a indústria, a nova religião. Os puristas o chamariam de traidor. A história o chamaria de visionário. E enquanto Jefferson plantava árvores em Monticello, Hamilton plantava as sementes de um império. O resto? Era só uma questão de tempo. Mas enquanto os debates domésticos fervilhavam, o mundo lá fora ardia em chamas. E é aqui que a genialidade de Hamilton e sua capacidade de enxergar além das paixões do momento se revelaria mais uma vez. A França revolucionária, outrora aliada gloriosa, agora se afogava no próprio sangue. O rei decapitado, a guilhotina trabalhando sem descanso, e Paris governada por homens que trocavam a razão pela histeria. Jefferson, o sonhador de Monticello, ainda via naqueles jacobinos os herdeiros dos ideais de 1776. Hamilton via um pesadelo. Uma revolução que devora seus próprios filhos não é liberdade, é canibalismo, diria nos bastidores, enquanto os jornais o acusavam de monarquista por não querer abraçar o caos francês. E então chegou ele, Edmond Charles Genet, o novo enviado da França, desembarcando na Filadélfia em 1793 como um furacão de charme e arrogância. Comissionando corsários, recrutando americanos para a guerra contra a Grã-Bretanha, agindo como se os Estados Unidos fossem uma colônia rebelde de Paris. Jefferson, cego pelo romantismo, o recebia com sorrisos. Hamilton via um perigo claro. Esse homem não é um diplomata, é um incendiário, advertiu Washington. E quando Genet ameaçou apelar diretamente ao povo americano, contornando o governo, Hamilton agiu. Não com discursos, mas com provas. Vazou para a imprensa os planos do francês de equipar navios piratas em portos americanos. O escândalo foi instantâneo. Até Jefferson teve que engolir o orgulho e pedir a expulsão do cidadão Genet que, ironicamente, acabaria buscando asilo no país que tentará manipular. A vitória foi de Hamilton. Mas a guerra, essa sim, estava apenas começando. Porque a Grã-Bretanha, observando tudo de longe, não era nenhuma santa. Seus navios interceptavam embarcações americanas, sequestravam marinheiros, tratavam a bandeira estrelada como um incômodo. Os republicanos uivavam por vingança. Os federalistas por prudência. E Washington, cansado, olhava para Hamilton como quem busca um farol em meio à tempestade. Negocie, ordenou. Mas não nos humilhe. Então Hamilton arquitetou o impossível, o Tratado de Jay. Um acordo que na superfície parecia concessão, mas que nas entranhas era um xeque-mate. Os britânicos deviam sair dos fortes no oeste? Sairiam. Pagariam pelas embarcações confiscadas? Pagariam. E em troca, os Estados Unidos ganhavam o que realmente importava: acesso.
aos mercados, aos créditos, ao futuro. Eles nos deram o que precisávamos sem saber que estavam nos dando, confessaria mais tarde, com um sorriso que era metade triunfo, metade desdém. Claro, a oposição explodiu. Jefferson chamava o tratado de traição. Madison o acusava de vender a soberania. Mas Hamilton, como sempre, jogava um jogo mais longo. Enquanto eles gritavam, ele calculava. Cada cláusula, cada palavra, era uma peça movida no tabuleiro de um império que ainda nem existia. E quando Washington, exausto, anunciou que não buscaria um terceiro mandato, foi a Hamilton que recorreu para redigir seu adeus. Não um discurso, mas um testamento, um aviso solene contra os perigos das facções, dos partidos, das alianças eternas. A nação que prefere a paixão à razão está condenada, escreveu, enquanto a tinta ainda fresca parecia profecia. Ele podia ter parado aí. Podia ter se aposentado como os outros, a cultuar suas vitórias em paz. Mas Hamilton não era feito para a tranquilidade. Enquanto Jefferson se preparava para sua plantinha de feijões em Virgínia, enquanto Adams assumia a presidência com a elegância de um elefante em loja de porcelanas, ele voltou a Nova York não como secretário, mas como o homem que movia os fios. Porque a política, afinal, não era sobre títulos. Era sobre poder. E Alexander Hamilton ainda tinha muito o que conquistar. Hamilton não escreveu nenhuma carta de despedida porque não tinha intenção de se despedir. Enquanto outros se acomodavam na sombra de seus próprios legados, ele já traçava o próximo movimento. Poderia ter se contentado com discursos bonitos sobre unidade americana, ou comemorado a independência em jantares pomposos, mas não. A política não era um jogo de aparências para ele, era uma batalha constante, e Hamilton nunca baixava a guarda. Quando o assunto era a presidência, ele pesou cada risco. Poderia ter sido o candidato federalista, o herdeiro natural de Washington, o homem que já havia moldado a nação com suas próprias mãos. Mas sabia, o timing era tudo. O país ainda estava dividido, a Revolução Francesa assombrava como um espectro, e o Reino de Zafer era uma bomba prestes a explodir. Um escândalo assim não destruía apenas reputações, destruía impérios. E Hamilton não ia deixar que um erro pessoal apagasse tudo que havia construído. Enquanto isso, Adams governava como um capitão em um navio à deriva. O Sul, sempre desconfiado, preferia Pinckney, o sul carolinense de sorriso fácil e maneiras polidas. Mas Jefferson? Esse era o verdadeiro perigo. Um homem que falava em liberdade enquanto tecia alianças nas sombras. E quando as urnas falaram em 1796, a vitória de Adams por apenas 3 votos foi um aviso. A República pendia sobre um fio. Hamilton sabia disso. E sabia também que, se não agisse, esse fio se romperia. Então veio o pamphlet. Não uma defesa, não uma desculpa, uma confissão crua, brutal, calculada. Sim, ele havia traído sua esposa. Sim, havia pagado por silêncio. Mas não por corrupção, não por trair a nação. Era uma jogada ousada, trocar a moral pela política. Que me julguem como homem parecia dizer, mas não como patriota. Os federalistas se contorceram de vergonha, os republicanos riram, achando que era o fim. Enganaram-se. Hamilton não pedia perdão. Ele redefinia as regras. E quando a guerra com a França ameaçou explodir, quem Adams chamou? Não Knox, o velho general de maneiras lentas. Não algum burocrata de gabinete. Chamou o homem que entendia de exércitos, de estratégia, de poder. Washington, relutante, aceitou o comando, mas todos sabiam quem realmente estava no controle. Major-general aos 40 anos, com uma pena mais afiada que qualquer espada, Hamilton reorganizou tropas, pressionou por uma academia militar, preparou o país para o pior. Até que Adams, em um de seus famosos acessos de teimosia, desfez tudo. Desmantelou o exército que Hamilton havia construído, assinou a paz com a França, e deixou o rival político mais perigoso do país e Jefferson, ainda mais forte. A ironia? Foi Hamilton quem salvou Adams da própria obstinação. Quando os XYZ affaires puseram a corrupção francesa, foi ele quem escreveu os discursos inflamados que uniram o país. Quando a guerra parecia inevitável, foi ele quem segurou as rédeas. E quando Adams finalmente fez as pazes, foi Hamilton quem engoliu o orgulho e apoiou a decisão, não por lealdade, mas porque a nação vinha antes de qualquer ego. Mas 1800 não seria um ano de tréguas. Seria um duelo. Adams contra Jefferson novamente. E dessa vez, Hamilton não ficaria de fora. Ele tinha contas a acertar. Cada voto era uma arma. Cada distrito, um campo de batalha. E Nova York? Nova York era o prêmio. 12 votos eleitorais pendurados como frutas maduras, prontos para serem colhidos por quem tivesse a lâmina mais afiada. Hamilton sabia disso. Burr também.
A cidade era uma fortaleza federalista, pelo menos em teoria. Nas ruas, porém, algo fermentava. Burr, o mestre das sombras, trabalhava nos bastidores, sussurrando promessas aos republicanos, tecendo alianças com homens como George Clinton e Horatio Gates, heróis de guerra transformados em peões políticos. A Manhattan Company, sua criação filantrópica, era na verdade um cavalo de Troia, um banco disfarçado de sistema de água potável, uma faca cravada no coração do Bank of New York de Hamilton. E o pior, era legal. Um buraco na lei, explorado com precisão cirúrgica. Enquanto isso, Hamilton escrevia. Não mais discursos épicos, mas um panfleto, The Public Conduct and Character of John Adams, que detonaria como uma bomba no meio do acampamento federalista. Não era um ataque a Jefferson, não diretamente. Era um tiro nas costas de Adams, um homem que ele já havia salvado uma vez, mas que agora representava o maior obstáculo à vitória. Adams é instável, dizia o texto vindicativo, incapaz de liderar. As palavras eram veneno puro, distribuído entre os federalistas do Norte, que já mastigavam a ideia de abandonar o presidente. Pinckney, Hamilton sussurrava nos corredores do poder, Charles Cottesworth Pinckney é nossa esperança. O irmão do herói da guerra, um nome que soava como uma promessa de ordem. Mas o plano deu errado. O panfleto vazou, e em vez de unificar os federalistas, os dividiu como um machado. Adams, humilhado, viu seu próprio partido se virar contra ele. Pinckney, o salvador, amargou uma derrota apertada. E Jefferson e Burr, como dois lobos famintos, avançaram juntos, colhendo os votos que os federalistas desperdiçaram em sua guerra interna. 73 cada. Um empate. A nação paralisada. Agora a decisão cabia à Câmara dos Representantes. E lá, entre as paredes inacabadas do Capitólio, um símbolo cru de uma república ainda em construção, os federalistas tinham o poder de escolher. Burr, o oportunista, cortejava-os com sorrisos e promessas vagas. Eu sou o homem razoável, dizia, sem nunca dizer o que exatamente seria razoável. Jefferson, por outro lado, era um risco conhecido, um radical, o inimigo da ordem que Hamilton havia passado a vida defendendo. Mas Hamilton não hesitou. Em cartas urgentes ele advertia, Burr não tem princípios. Ele é um camaleão, um homem que mudaria de pele se isso lhe desse mais poder. Jefferson, apesar de tudo, era um idealista. Um homem com quem se podia negociar. Ele não destruirá o sistema, escreveu Hamilton, porque sabe que a nação precisa dele. Era uma aposta perigosa, confiar no homem que havia combatido por décadas, a alternativa era pior. 35 cédulas. 35 vezes, a Câmara votou. 35 vezes, o impasse persistia. Até que no 36º round, algo mudou. Os federalistas de Maryland e Vermont, cansados do jogo de Burr, viraram as costas. 10 estados. Essa era a maioria necessária. E quando o último voto foi contado, o nome de Thomas Jefferson ecoou pela sala como um veredicto. Burr ficou pálido. Hamilton, em Nova York, deve ter sorrido, um sorriso amargo, talvez, mas um sorriso. Jefferson seria presidente. E Burr seria apenas o vice. Um homem sem poder real. Um fantoche. Mas a vitória tinha um gosto azedo. Porque Hamilton sabia, ao salvar a República de Burr, ele havia entregue as rédeas a Jefferson. E agora, o futuro da nação dependia de um homem que jurara desmontar tudo aquilo que Hamilton havia construído. A ironia era cruel. Ou talvez, apenas justa. A construção de um refúgio no norte de Manhattan deveria ter sido um símbolo de vitória, não de derrota. The Grange, assim Hamilton batizou sua casa de campo, era para ser o bastião onde reconstruiria o poder federalista em Nova York, onde planejaria a revanche contra Jefferson e seus sequazes. Mas as paredes de madeira recém-erguidas testemunharam algo muito diferente, o desmoronamento lento de um homem que já havia movido montanhas. Enquanto os martelos ecoavam pela propriedade, as notícias chegavam como golpes. The New York Evening Post, o novo jornal federalista, nasceu como uma arma, não como um farol. Suas páginas, que deveriam ser preenchidas com a restauração da ordem, transformaram-se em um ringue onde Hamilton desferia ataques contra Jefferson. Mas cada palavra parecia mais um grito no vazio. O presidente, aquele mesmo homem que outrora denunciará o Banco Nacional como uma tirania, agora estendia os braços sobre o Louisiana Purchase, dobrando o tamanho da nação com um traço de caneta. Uma interpretação liberal da Constituição? Hamilton deve ter rido, amargo, ao ver seus antigos adversários adotarem as mesmas táticas que ele próprio defenderá. A ironia era tão espessa que sufocava. E então veio o golpe que nenhum inimigo político poderia desferir.
Philip Hamilton, seu primogênito, caía em Veaven no mesmo solo onde, anos antes, o pai havia defendido a honra contra os insultos de um mundo que não entendia sua urgência. Um duelo estúpido, um tiro no escuro, e ali jazia o futuro que Alexander tanto almejava preservar. O menino tinha apenas 19 anos. 19. A mesma idade em que o próprio Hamilton, décadas antes, escrevia panfletos inflamados que mudariam o curso de uma revolução. Agora, ele enterrava não só um filho, mas a última ilusão de que o sacrifício valerá a pena. A depressão que se abateu sobre ele não era apenas dor, era um vácuo. Os federalistas, outrora uma força indomável, agora se arrastavam como sombras. Em Nova York, Stephen Van Rensselaer, seu cunhado e aliado, tentava segurar as rédeas de um partido em frangalhos, enquanto George Clinton, o velho rival, ria do alto de seu 7º mandato quase conquistado. Jefferson, no Salão Oval, assinava tratados e expandia fronteiras, enquanto Hamilton, no silêncio de Desgrange, revisitava cartas de guerra e se perguntava onde tudo dera errado. Até que Burr voltou a assombrá-lo. O vice-presidente, aquele mesmo que Hamilton destruíra nas eleições de 1800, agora se preparava para mais uma jogada. Governador de Nova York. O cargo que Burr cobiçava como um meio de ressuscitar sua carreira, de provar que ainda era um jogador no tabuleiro do poder. Mas Hamilton conhecia aquele homem melhor do que Burr conhecia a si mesmo. Um oportunista sem princípios, escrevia em cartas que circulavam entre os federalistas. Um homem que trocaria a república por um lugar ao sol. E então, as acusações começaram a vazar. Jornais republicanos, os mesmos que outrora defendiam Burr, agora o crucificavam. Cartas anônimas detalhavam seus casos amorosos, seus esquemas financeiros, suas promessas quebradas. Burr, sempre o mestre da manipulação, viu seu castelo de cartas desabar, e como sempre culpou Hamilton. Ele está por trás disso, rosnava para quem quisesse ouvir. Ele me destruiu uma vez. Não vai fazer de novo. Mas Hamilton já não tinha mais força para duelos políticos. Até que em junho de 1804, um convite chegou. Um encontro amigável em Veaven. As palavras eram polidas, quase corteses. Mas ambos sabiam o que significavam. Burr queria sangue. Não pela honra, mas porque, para um homem como ele, a honra era a única moeda que ainda lhe restava. Hamilton hesitou. Ele conhecia as regras do jogo. Um homem de sua posição não podia recuar. Mas também não podia atirar para matar. Não em Burr. Não depois de Philip. Então, na noite anterior ao duelo, escreveu uma carta, uma espécie de testamento moral. Tenho motivos para acreditar que Burr não hesitará em me matar, confessava. Mas não posso, em boa consciência, tirar uma vida. Decidiu então o impossível. Dispararia para o ar. Um gesto de desdém. Uma última lição de honra para um homem que nunca a entenderá. Na manhã de 11 de julho, o rio Hudson testemunhou o encontro. 2 homens. 2 pistolas. Um silêncio que pesava mais que qualquer palavra já trocada entre eles. Hamilton levantou a arma. E Burr atirou. Em 11 de julho de 1804, o mundo perdeu Alexander Hamilton. Não por uma doença, não pela velhice, mas por uma bala fria precisa, disparada pela mão de um homem que jamais compreendeu o que significava construir algo maior que si mesmo. 31 horas de agonia se seguiram ao tiro. 31 horas em que um gênio, um sonhador, um arquiteto de nações lutou contra a inevitabilidade de um fim prematuro. E quando o último suspiro deixou seus lábios, levou consigo não apenas um homem, mas uma força que havia moldado o destino de um país ainda em sua infância. Quem poderia imaginar décadas antes, quando um menino nasceu nas Ilhas Caribenhas, filho bastardo, órfão, abandonado pela sorte, que aquele ser frágil se tornaria o pilar de uma revolução? Que suas mãos, outrora marcadas pela pobreza, escreveriam as leis de uma nação? Que sua voz, treinada nas ruas de Charleston, ecoaria nos salões do poder, convencendo, inspirando, desafiando? Hamilton não esperou por permissão. Não se curvou ao destino que lhe foi imposto. Ele o reescreveu. Aos 12 anos, já gerenciava um armazém como se fosse um império. Aos 17, uma carta tão eloquente que estranhos se mobilizaram para enviá-lo à América, não como um refugiado, mas como um promissor estudante. Em Nova York não demorou para que seu nome fosse sinônimo de brilhantismo. Advogado aos 20, soldado aos 22, estrategista aos 23, quando George Washington, o próprio pai da pátria, o escolheu como seu braço direito. Precisamos de você, Hamilton. E ele respondeu não com palavras, mas com ações. Yorktown não foi apenas uma vitória, foi um espetáculo de genialidade militar, onde um jovem apressado provou que a audácia, quando aliada à inteligência, vence até os exércitos mais disciplinados.
Mas Hamilton não se contentava com glórias passageiras. Enquanto outros se acomodavam nos louros da guerra, ele já desenhava o futuro. A Constituição? Sua assinatura está lá, mas suas ideias estão em cada linha. Um sistema financeiro em ruínas? Ele o reconstruiu do zero, criou um banco nacional, estabilizou a moeda, transformou dívidas em investimentos. Um país não se sustenta com ideais sozinhos, dizia. Precisa de sangue nas veias, comércio, crédito, confiança. Os jeffersonianos o chamavam de monarquista. Os especuladores, de traidor. Os puritanos, de ambicioso demais. Mas a história, essa juíza implacável, lhe deu razão. Sem Hamilton, a América teria sido um experimento frágil, condenado a desmoronar sob o peso de suas próprias contradições. Ele irritava, provocava, desafiava. Enquanto Adams e Jefferson debatiam filosofia em salões iluminados, Hamilton agia. Enquanto Bohr conspirava nas sombras, Hamilton construía à luz do dia. E quando a nação precisou escolher entre o caos e a ordem, foi a visão dele, imperfeita sim, mas visionária, que prevaleceu. Até mesmo Jefferson, seu rival mais amargo, teve que engolir o orgulho e reconhecer, sem o sistema hamiltoniano, os Estados Unidos não teriam se tornado a potência que são. E no entanto, quantos o lembram? Quantos sabem que o homem no bilote de $10 foi o mesmo que, com uma caneta e uma ideia, salvou a economia de um país nascente? Que suas batalhas não foram apenas contra os britânicos, mas contra a mediocridade, a inércia, a pequena ambição de homens pequenos. Que sua maior traição não foi a revolução, mas a própria vida, porque um homem como Hamilton não deveria ter morrido aos 47, não por uma bala, mas por um código de honra que ele mesmo havia superado há muito. A ironia é cruel. O mesmo sistema que ele criou para unificar a nação foi usado para financiar a arma que o matou. O mesmo país que ele ajudou a nascer o esqueceu por séculos, até que um musical, sim, um musical, o ressuscitou da obscuridade. Como se fosse preciso canção e drama para lembrar ao mundo que Alexander Hamilton não foi apenas um nome em um livro de história. Foi o fogo que acendeu a forja de uma nação. E hoje, quando olhamos para a América, seu poderio econômico, sua influência global, sua capacidade de se reinventar, devemos nos perguntar: quantos de nós, como Hamilton, ousaríamos desafiar o impossível? Quantos, como ele, transformariam feridas em força, rejeição em revolução, um tiro no escuro em um legado eterno? Ele morreu em Veeven, mas sua sombra ainda caminha entre nós. Longa, inquietante, inconformada. Como se, mesmo depois de 2 séculos, ainda estivesse nos lembrando. A história não pertence aos que esperam. Pertence aos que agem.